Olá, mulheres incríveis, mulheres de Deus, estamos no nosso chazinho espiritual, tá aqui o chá, e é chá de verdade, hein? Nada cenográfico, não, é chá mesmo. E como eu havia dito, nós vamos dar continuidade ao assunto vida íntima, né? No vídeo anterior a gente viu que essa ideia de intimidade era um pouco diferente dos nossos tempos, né? Você viu que algumas coisas históricas, culturais, a gente falou no vídeo anterior para preparar você para o assunto de hoje. E a gente vai direto a ele. Nosso chazinho hoje está na primeira carta aos Coríntios, o capítulo é o 6 e o versículo é o 12. Deixa eu ver na Bíblia que eu costumo usar, que é a da pregadora, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse texto é muito conhecido e ele foi escrito dentro do assunto da sexualidade, tá, pessoal? Então, vamos entender uma coisinha. A igreja de Corinto, e quando eu falo igreja de Corinto, é a igreja de Cristo, nossos amados irmãos na fé. É desse lugar que nós estamos falando, uma igreja de convertidos. Esses convertidos vieram de dois grupos, vamos dizer assim. Um veio do judaísmo, e no judaísmo, por causa das leis de Moisés, eles entendiam bem a questão do adultério, a questão da prostituição, enfim. As leis de Moisés, elas eram bem severas com relação a certas práticas, algumas delas condenadas com a morte. É uma prática curiosa que fala que quando dois homens estivessem brigando, a esposa de um deles, para ajudar seu marido, e fazendo isso se metesse na briga, se ela tocasse no genital do adversário, era para cortar a mão dela. Só para você ter uma ideia de como as coisas eram diferentes nos tempos bíblicos, e a gente precisa ter um pouquinho dessas informações para entender o restante da Bíblia, né? Um desses grupos veio dessa formação, uma formação mais rígida, né, no seu comportamento, principalmente com relação ao que a gente vai falar hoje, que é a vida íntima. E aí eles aceitaram Jesus. E agora? Jesus nos libertou, estamos livres, né? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa era uma novidade, essa liberdade. E aí vem, até onde? Eu sou livre até onde? Até onde eu posso esquecer da lei de Moisés, e ficou esse grupo aí. E tinha um outro grupo na igreja de Corinto que era os convertidos vindos do paganismo. E o paganismo, você já sabe, né? Não tem temor nenhum, freio nenhum, como a gente comentou lá, a vida deles era tudo em público, eles não tinham preocupação com privacidade, não tinham nem essa informação, privacidade, nada disso. Então essa era a igreja de Corinto que Paulo escreve. E no capítulo 6 ele começa com algumas práticas que estava envergonhando o evangelho. Por exemplo, levar os irmãos ao tribunal, né? E aí ele vai indo, ele vai colocando que a nossa liberdade, ela é real, mas a gente não pode envergonhar o evangelho porque é livre, né? E tem que ter aí um bom senso. E ele vai falando de algumas práticas que eram ainda, estou falando da igreja de Corinto, já estou falando de gente crente, né? Algumas práticas que ainda eram realizadas por aqueles convertidos, como, por exemplo, a homossexualidade. Então ele vai citando os imorais, os devassos e etc, etc. Não herdarão o reino dos céus, tem gente que pratica ganância, estelionato, por aí vai. Com essa turma você nem senta, sabe?
A carta ao povo, né, lá da igreja de Corinto, é uma carta assim, bem forte. Esses mais liberais aí entendia que relacionamento sexual era para atender uma necessidade fisiológica, né? O corpo pedia, e eles poderiam ter essa prática com qualquer pessoa, poderiam procurar as prostitutas, inclusive, para atender essa necessidade fisiológica, e eles comparavam a situação com a do alimentar-se. Lá era assim, as pessoas se reuniam para comer e também para se prostituir. Aí Paulo falou, peraí, não é assim também, né? A nossa liberdade não é para envergonhar o evangelho, não é isso. E é o que a gente começa a ler no versículo 12. Então esse primeiro a gente pode colocar como os libertinos, né? Que era uma turma que achava que a liberdade de Cristo permitia toda e qualquer coisa. Já vimos que não é bem assim. Mas tinha um outro grupo que era o extremo oposto. Não, eu aceitei Jesus, fui ressuscitado com ele, então agora não tem que ter prática sexual nenhuma. A mulherada queria largar seus maridos para poder se dedicar a Jesus, né, inteiramente. Lá na frente, Paulo fala, né, que as solteiras podem se dedicar integralmente ao Senhor, mas as casadas não. Então a gente tinha lá o grupo dos libertinos, que era o que permitia toda e qualquer coisa, que para eles a questão da intimidade era uma questão fisiológica, meramente fisiológica, e havia o grupo dos abstêmios, aqueles que não querem saber de mais nada dessa parte, agora eu sou nova criatura, tenho um corpo glorificado, e aí vou me dedicar às orações. Então nem tanto ao mar, gente, nem tanto à terra. A questão da vida íntima, ela só pode, a gente já sabe disso, estou falando o óbvio, praticar quando casado. É o presente de casamento que Deus dá aos noivos, né? Ó, você vai agora deixar ao homem, seu pai, sua mãe, iniciar sua mulher, serão ambos uma só carne. É o presente de casamento que Deus entrega aos noivos quando casam, né? E aí, ao se casarem lá, conforme as leis do país e a tradição nossa na igreja, eles têm a bênção de Deus e aí eles podem ter a vida íntima. Não só podem, como devem. Fora dele é pecado, né? E mas pastora Mícia, a senhora está insistindo nesse negócio de fora dele, a gente já sabe disso. Mas por quê? Tem uma prática que é realizada fora do casamento e que as pessoas às vezes esquecem, que é errado também, que é o uso da pornografia. Vamos voltar aqui para o apóstolo Paulo. Aí, pessoal, vocês sabem que eu tenho aqui umas bibliazinhas diferentes, de versões diferentes, e eu peguei esse texto na Bíblia Viva, essa aqui. E aqui na Bíblia Viva fala um negócio de uma forma muito legal. Diz assim, é o mesmo texto, tá? 1 Coríntios 6, versículo 12. Ele diz assim, posso fazer qualquer coisa que eu quiser se Cristo não tiver dito não. É aquela teoria, né? Aquilo que não é proibido é permitido. Mas aí ele vai. Mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei. Se achar que elas poderão ter um tal domínio sobre mim que não poderei facilmente parar quando eu quiser. Paulo está falando das coisas que viciam. A tradução da Bíblia Viva, ele fala assim, olha, se Jesus não proíbe, não, posso até fazer, mas tem coisas que vão me fazer mal. Mas vamos lá. Como que a Igreja da Graça, nosso querido ministério, entende esse assunto? Existem igrejas que entendem esse assunto de forma diferente. Nós, da Igreja da Graça, temos um entendimento bem objetivo com relação a isso.
O apóstolo Paulo, nesse texto, ele faz um comentário sobre o alimento, já que as pessoas achavam que a vida íntima era para atender a uma necessidade fisiológica. Aí ele fala assim, olha, o alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento. Mas no final das contas, Deus vai destruir tudo. A finalidade do estômago e do alimento é muito passageira, muito temporária, e aí nós podemos entender meramente fisiológica. Mas assim mesmo o alimento sendo permitido, havia a prática na época da glutonaria, que era o comer desenfreadamente. Alguns, lá nos tempos antigos, não vou dizer lá em Corinto, mas a gente vê isso em Gálatas, né, na glutonaria, alguns se deixavam levar tanto, né, pela compulsão alimentar, que eles praticavam uma coisa que hoje a gente chama até de bulimia, né, que é comer desenfreadamente e provocar vômito para eliminar. Lá na época, acho que era para caber mais coisa no estômago, mas nos dias atuais, são aquelas pessoas que têm distúrbio alimentar, têm a compulsão alimentar, mas provoca vômito ou uso de laxantes para eliminar a comida, para que não engorde. Então, é um detalhe assim. Aí o Paulo está falando assim, a comida é para atender uma necessidade fisiológica. A relação sexual não. A relação sexual, ela tem uma finalidade nobre e diria, né, santa, que é o marido se tornar uma só carne com a sua esposa. O ato sexual tem essa capacidade de tornar os dois um só. Por isso que é uma aberração muito grande o adultério. É um terceiro entrando nesse que deveria ser um só corpo. É uma aberração, como se você estivesse rasgando o corpo ao meio e colocando um elemento terceiro ali. A relação sexual, como a gente mencionou, é um presente que Deus dá ao marido e esposa. Eles serão uma só carne. A nossa igreja entende o seguinte, dentro desse texto. O sistema digestivo, boca, né, estômago, intestino, até lá o finalzinho, ele é para funcionar bem, corretamente, para atender a uma necessidade fisiológica de alimentar-se. As moléculas de açúcar, elas são quebradas na saliva, você sabia? Então, aquele pessoal que pratica a bulimia, né, comer doce e depois produzir vômito, o açúcar já entrou, porque ele é quebrado aqui na boca, na saliva. E aí vai, né? A gente engole, né? Tem todo um funcionamento, não sou médica para explicar, mas tem todo um funcionamento que é para a comida não voltar. Isso é o sistema digestivo, vai lá para o estômago. O que está dentro do estômago não pode escapar para outros lugares. Aí você tem os intestinos, espalha as vitaminas, os minerais, né? E o lixinho, né? O lixinho alimentar é expelido. Então tem lá o funcionamento de expelir o lixo alimentar. Não entendemos, né? Nossa igreja não entende que você pode utilizar essas partes do sistema digestivo, boca, né? E outras regiões mais, na atividade sexual. A atividade sexual tem os órgãos próprios. Então a nossa igreja entende que é só isso que deve ser utilizado. Assim é a nossa doutrina. Ah, pastora Mirth, mas tem igreja, tem pastor, tem psicólogo, tem gente que fala que pode, porque ao casar a nossa igreja entende que não, né? E essa coisa de doutrina precisa ser seguida. Tem algumas questões doutrinárias que eu vou usar como exemplo. Nós entendemos que não devemos usar bebida alcoólica. A igreja nossa entende que não pode se fazer uso do álcool. Isso é uma doutrina, né? Mas a gente entende que não, que um pouquinho já vai alterar o raciocínio da pessoa. Tem até um texto de Osés que fala a sensualidade, o vinho e o mosto tira o entendimento. Então nós entendemos que não. A nossa igreja entende que o sexo oral não é permitido. No próximo vídeo, a gente vai entrar na parte dos vícios, vamos entrar na parte aí de algo que
atinge muito a mocidade, que é a pornografia, que é essa sensualidade exagerada, até nos comerciais de televisão. Vamos orar? Pai querido, em o nome de Jesus eu te agradeço por essas palavras. Algumas coisas, mesmo sendo permitidas, não são boas. Mesmo não tendo sido falado claramente, nos trazem prejuízos. Tem uma tradução que eu não citei, mas que coloca da seguinte forma: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são saudáveis. E realmente, algumas práticas não são saudáveis para o nosso corpo, nem para a nossa mente e nem para o nosso espírito. Que o Senhor possa nos ajudar a detectar se em nossas vidas temos algo assim, e ao detectarmos, que possamos renunciar a isso e ser mais trabalhados por Ti, em o nome de Jesus. Abençoe a cada uma que está nos assistindo, também aos seus maridos, abençoe as pastoras, em nome de Jesus. Fica aí o chazinho espiritual de hoje, né? Bom chá.